Fala concurseiro de todo o Brasil, mais uma vez com vocês, Monster na área, professor Yuri, mais uma vez tratando aqui de processo penal, beleza? Hoje, mais especificadamente, vamos tratar aqui do tópico chamado a lei processual, no tempo e no espaço. Beleza? É bem tranquilo de tratar, desde que você se atente, né, a detalhes que serão passados aqui, mas aqui não tem muito detalhe também não, beleza? É algo bem simples de entender, como dizia um professor excelentíssimo que eu tive, é de uma simplicidade absurda, beleza, galera? Olha, estudo para concurso público é isso, beleza? É se atentar aos detalhes e sempre procurar revisar o conteúdo, né? Procurar aí sempre ler 10, 15 vezes, se possível, para chegar na hora da prova e reproduzir, tá bom? Eu sempre falo que ler um artigo é melhor do que não ler nenhum, né? Então, assim, se você conseguir ter uma média diária de leitura de lei seca, né, que é o que cai aí no seu concurso, você aí que vai fazer PMGO, né, aula voltada aqui a PMGO, esse tópico está no edital, procure sempre a tratar, né, a ler a lei com mais seriedade. Por exemplo, esse tópico nosso aqui, basicamente no Código de Processo Penal, está disciplinado a partir do artigo 1º, né, vai até o artigo 2º. O artigo 1º fala da lei no espaço, né, e ao passo que o artigo 2º ele vem falar aí da lei processual penal no tempo, beleza? Então, assim, leiam, né, frise ali o conteúdo mesmo, dê atenção, agora vai, além de você ter o entendimento da literalidade da lei, você vai ter um entendimento também que doutrinário, né, de alguns assuntos que giram em torno desses artigos, beleza? Então, assim, ler um artigo é melhor do que não ler nenhum, e o sucesso ele vem com pequenos atos mesmo, tá bom? A aprovação, ela é uma construção, beleza? A aprovação, ela é uma construção. Se todo dia você colocar um tijolinho ali, né, com certeza em breve sua construção vai ser completa. Só que tem aquele que coloca, ao invés de colocar tijolinho, né, ele coloca lá 30, 40 tijolinhos lá, então a casa dele vai ser construída mais rápido, beleza? Concurso público requer uma disciplina, requer uma dedicação, né, intensa. Quando eu falo dedicação intensa, não estou querendo dizer que você deve dedicar 24 horas, não, né? Costuma ter gente que tem o dia todo ao seu favor, beleza? Mora ainda com os pais, não é casado, não trabalha, o pai deixou só por conta de estudar, e tem aquele concurseiro que é pai de família, né, ou mãe de família, a qual tem as obrigações de casa, né, uns de levar mantimento, de organizar a casa, de sair com a família, e mesmo assim ele consegue uma aprovação mais rápida. Por quê? É possível uma aprovação mais rápida? Sim, né? Mas também necessário que você aí coloque empenho, né, na sua preparação, intensifique a sua preparação, beleza? Se a sua preparação ela for intensa, com certeza o êxito virá mais rápido, beleza? Então, assim, se você quer ter resultado mais rápido, intensifique os seus estudos, beleza? Serve tanto para quem aí tem um dia todo à sua disposição, e para quem também aí trabalha, né, pai de família, é mãe de família. Então, assim, dá para intensificar, dá para passar tranquilamente, beleza? Então, desde que vocês levem a sério aí os estudos, beleza? Levem a sério, dediquem-se. Às vezes nós nos valemos aí da emoção, né? Nós estamos empolgados, algo nos empolga, ainda mais para quem aí pretende seguir carreira na polícia, né? Quando vê uma viatura assim, quando troca uma ideia com algum policial que incentiva, você volta cheio de energia, né? Mas passa 2 dias ali e você não vai estar sempre motivado. Aí vai na disciplina, beleza? É sentar, ler os artigos, grifar os artigos, rever as aulas, beleza? Que estão sendo ministradas aqui, conjuntamente com o VAD, beleza? Na hora que eu estiver ministrando a aula aqui, esteja com o seu VAD-MECO na mesa, beleza? Ou o seu material para legislação na mesa, beleza? Galera, vamos lá, sem muitas delongas. Eu dividi a aula aqui nesse primeiro tópico, nós vamos tratar da lei processual penal no tempo, beleza? E nesse segundo quadro, nessa segunda divisão, nós vamos tratar da lei processual penal no espaço.
é bem tranquilo de entender. É óbvio que tem alguns bizus a ser passados para você raciocinar e conseguir matar a questão, beleza? Se vier. Vamos lá. Quando nós falamos de lei processual penal no tempo, né, nós lembramos da seguinte situação, né? Em qual tempo, qual lei será aplicada, beleza? Ou seja, nós estamos falando aqui da vigência de uma lei ulterior, né, em face de uma lei posterior. Uma lei foi revogada, entrou outra em vigor, qual que vai reger aqueles atos? É de quando o processo se iniciou, né? Vai ser a lei que, embora revogado, mas o processo tenha iniciado durante sua vigência, ou vai se aplicar a outra lei, né? Em quais hipóteses há exceção, não há, beleza? É isso que eu quero te explicar. Para você chegar também em um debate aí, conseguir discorrer, beleza? É muito importante que você saiba discorrer também do conteúdo. Por óbvio, eu quero te ensinar a marcar o X, beleza? Eu estou te ensinando, eu estou te repassando conteúdo aqui, mas eu também já estou passando aqui informações para você marcar o X e acertar o X, né? Agora, se você conseguir absorver o conteúdo de modo a conseguir discorrer sobre o conteúdo, melhor ainda, beleza? Vamos lá. Lei processual penal no tempo quer dizer qual lei de qual tempo vai reger este ato. Beleza? Porque isso acontece muito. Às vezes tem uma lei vigente que é revogada posteriormente por uma outra lei, por exemplo, que interfere na competência, que interfere no regime de cumprimento de pena, que interfere na prescrição, interfere na decadência, beleza? Lei posterior, porque o ordenamento jurídico está em constantes mudanças, beleza? Está em constantes mudanças o ordenamento jurídico, até mesmo para se adequar à realidade social. Então há essas mudanças. Aqui, vamos lá, beleza? A lei processual penal no tempo, sobre o princípio que rege a lei processual penal no tempo, é o que nós chamamos aqui princípio da imediatidade, beleza? Anotaram? Então, o princípio que vai reger a lei processual penal no tempo é o princípio da imediatidade. Professor, mas como assim? Me explique. Imediato vem de algo rápido, né? Logo após mediatidade, decurso de tempo. Imediatidade é algo rápido, né? É algo aqui que vem aqui de algo imediato. Tem alguns sinônimos, né, que podem ser utilizados aqui, mas levando para um campo de melhor entendimento, é algo rápido, beleza? Se aplica desde logo. Beleza? Então, vem uma lei processual penal, beleza? E revogou uma outra, beleza? Tem a lei A, a lei B revogou a lei A. Pelo princípio da imediatidade, essa lei revogadora vai entrar em vigência logo em seguida, beleza? Vai reger os atos ali para frente. Pegaram o bizu? Então, o princípio que rege a lei processual penal no tempo é o princípio da imediatidade, beleza? Se vir uma lei posterior, ela já vai entrar no ordenamento jurídico e já vai surtir efeitos, beleza? Já vai surtir efeitos. Está lá no artigo 2 do Código de Processo Penal. Deixa eu ler para vocês entenderem. Vamos lá. Olha o que diz. A lei processual penal aplica-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Beleza? Então, aqui os atos serão a lei revogadora entrará de imediato, ressalvada lá os atos já praticados, que eu vou tratar aqui, né, no tópico dessas exceções aqui. Beleza? Então, se vinha na sua prova, né, conforme o artigo 2º do Código de Processo Penal, aplica-se na lei processual penal no tempo o princípio da mediatidade. A questão está certa ou está errada? Vamos lá? A questão está errada, pessoal. Por quê? Porque se aplica-se o princípio da imediatidade, ou seja, a lei que entrou no ordenamento jurídico processual penal, ela vai ser aplicada desde logo, beleza? Assim que ela entrou, ela já está apta a surtir seus efeitos e já tem eficácia no ordenamento jurídico.
Porém, como nós podemos aqui notar da literalidade do artigo 2º do Código de Processo Penal, tem algumas ressalvas, beleza? Beleza? Tem algumas ressalvas aqui. A lei fala o seguinte: ressalvado, né, os atos praticados sobre a vigência de lei anterior. Se o ato já foi praticado, galera, três situações aqui para vocês matarem a questão, beleza? A regra é: lei processual penal que vier a entrar em vigência terá aplicabilidade imediata, beleza? Desde logo, vai reger todos os atos dali para frente. Porém, os efeitos, a regra, ou com o efeito dessa entrada em vigor da lei processual penal, ela é um efeito ex nunc, beleza? Dali para frente, vai reger os atos dali para frente. Por quê? Porque os atos, né, coisa julgada, atos jurídicos perfeitos e atos já praticados, beleza? Eles não vão se enquadrar na imediatidade da lei. Se um ato já foi praticado, acabou, beleza? Então, ou seja, foi praticado no mês de janeiro, foi praticado um ato, ou foi feita uma coisa julgada, beleza? E teve um ato jurídico perfeito ali no mês de janeiro. No mês de fevereiro, entrou uma nova lei que disciplinou, inclusive, aquela matéria. Mas, em regra, ele não vai se aplicar. Por quê? Porque o efeito da nova lei é um efeito ex nunc, beleza? Ali para frente, é a regra. Só que vai ter algumas exceções a esse ponto que eu vou chegar lá, beleza? Que é as leis tidas como híbridas ou mistas, beleza? Que eu vou tratar com vocês. Mas peguem a regra, galera. Para o concurso você tem que levar a regra e a exceção, beleza? Não precisa ficar: ah, professor, mas o senhor falou ali 40 minutos. Não, leva a regra, beleza? Qual que é a regra? Lei processual penal nova, princípio da imediatidade, ou seja, aplique-se desde logo, beleza? Ressalvado as coisas julgadas, atos jurídicos perfeitos e atos já praticados. Pegaram o bizu? Top, beleza? Então, se o ato já foi praticado, já tem uma coisa julgada, né, já tem um ato jurídico perfeito aqui, essa nova lei não vai se aplicar a ele. Beleza? Até mesmo por questão de segurança jurídica, né? Porque nós temos milhares aí de processos. Imagina se cada nova lei que altera determinado assunto houvesse que ser refeito esses atos. Nunca acabaria os processos, né? Nunca. Beleza. Agora nós passamos aqui para os efeitos, beleza? Efeito ex nunc, beleza? A regra da nova lei é que ela é um efeito ex nunc, beleza? Ex nunc. Nós temos duas modalidades de efeito: efeito ex nunc e ex tunc, beleza? Ex nunc e ex tunc. Efeito ex nunc, beleza? Lembra de nuca, beleza? Bizu aí, lembra de nuca. Efeito ex nunc, vai para frente, beleza? Ou seja, só vai surtir efeitos dali da entrada em vigor para frente. Efeito ex tunc, lembra de testa, tem de testa, beleza? Vai retroagir também. Mas o efeito da lei processual penal nova é efeito ex nunc, via de regra, beleza? Efeito ex nunc, vai dali para frente. Sobre outra coisa, grave esse tema aqui, que aqui você vai mandar bem demais se você estiver ali no meio de uma paquera com a concurseira, um concurseiro ali, e começar a surtir esse assunto sobre lei processual penal no tempo e no espaço. Pô, se no meio da paquera ali já surge esse assunto, você já fala: olha, se tratando da lei processual penal no tempo, né, aplica-se aqui o princípio do tempus regit actum, né, já joga um latim para ela lá, olha, tempus regit actum, ou seja, o tempo que rege o ato, beleza? Beleza? Qual lei era na época? É essa aqui que foi praticado o ato foi praticado durante a vigência dessa lei, é essa lei que vai disciplinar esse ato. Ponto, beleza? Regis ex actum, beleza? Tá aqui, ó. Pronunciei. Aqui tem um trava-língua aí, mas você já jogar isso aí, a gata ou o boy já pensa, né? Olha, rapaz, tá por dentro, hein? Tá por dentro do assunto. Beleza, galera. Vencida essa parte aqui, sobre o princípio da imediatidade, artigo 2º, beleza? Salvo aqui dos atos jurídicos perfeitos, atos já praticados, né, e coisas julgadas. Só um momento, galera. Preciso sair aqui, tomei com alergia aqui, a poeira, ó, aí acaba comigo. Então aqui eu tô na raça.
Vencida essa parte aqui, galera, o maior ponto de discussão doutrinária seria em relação ao que nós chamamos de lei híbrida, né? Lei híbrida ou lei mista, né? O que é isso, professor? Porque, em regra, esse princípio da imediatidade e efeito ex nunc, beleza? Porque a regra é que a nova norma processual penal, ela não retroage, beleza? Ela não retroage, ela só vai dali para frente. É a regra do Código de Processo Penal, beleza? Só que nós temos umas situações em que a doutrina chamou de... Nós temos leis eminentemente processual, beleza? Só trata de assunto processual, e temos leis híbridas, né, ou mista, é aquela lei que trata tanto de assunto processual penal, como também de assunto penal, né, de direito material. Ou seja, nós temos leis que vai reger só o Código de Processo Penal, vai interferir só no Código de Processo Penal, e nós temos leis que vai interferir tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal, beleza? Código de Processo Penal, né, conteúdo processual. Código Penal, conteúdo material, beleza? Então, às vezes você fala de direito material, você lembra do Código Penal, beleza? Então nós temos essas leis, só que nessa lei híbrida ou mista, algo que faz sentido é por quê? Porque nessas leis aqui, a regra, beleza? Como eu falei, vocês devem levar para a prova a regra e a exceção. A regra é que a nova lei processual penal, a regra é a irretroatividade da lei, beleza? Ela não vai retroagir. Porém, toda regra possui exceção. E a exceção seria aqui a leis híbridas ou mistas, né? Porque neste caso, a regra, né, se for mais vantajosa para o réu, vai retroagir, beleza? Então aqui, olha, na lei eminentemente processual, pouco importa se a nova lei é mais benéfica ou maléfica ao réu, beleza? Ela não vai retroagir. Na lei eminentemente processual, só tem conteúdo processual, beleza? Então aqui, independentemente de ser o conteúdo, né, se ela é mais vantajosa ou mais maléfica ao réu, ela não vai retroagir. Porém, na lei híbrida, né, ou mista, vai se aplicar aquela regra do CP, beleza? Ou seja, se for mais vantajosa, retroagirá. Se for mais maléfica, não retroagirá. Mas, professor, o que é uma lei híbrida ou mista? Vamos lá. Há uma discussão na doutrina onde tem duas correntes, beleza? A primeira corrente entende que seria aí uma lei híbrida, ou seja, tem conteúdo processual e conteúdo material, aquela lei que trata da pretensão punitiva, ou seja, que interfere na pretensão punitiva, beleza? O maior exemplo que nós temos disso é se vir uma lei tratando aí de situações de prescrição, decadência, tá vendo do jeito que interfere diretamente na pretensão punitiva? Ou seja, se uma lei vier diminuindo o tempo de prescrição lá do artigo 109, vai interferir também aqui na lei processual penal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é causa de absolvição a inocência do fato, a prescrição, beleza? Se tiver prescrito o crime, o Código de Processo Penal disciplina que o agente deve ser absolvido, e o Código Penal trata qual que é o tempo aí para se prescrever determinado crime. Então, interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado. Então, neste caso, é uma lei chamada híbrida, beleza? Porque vai interferir na pretensão punitiva do Estado. Neste caso, se vier uma lei híbrida aumentando o tempo prescricional, em regra, me parece que vai ser mais benéfica ao réu, né? Aumentando o tempo de prescrição, a depender da situação, vai ser mais maléfica ao réu, né? Aumentou, maléfico, porque vai demorar mais para prescrever, então, em regra, não se aplica ao réu. Se diminuir o tempo de prescrição, né? Se diminuir o tempo de prescrição, entende-se que nesse caso seria mais benéfica ao réu solto, né? Porque se decorreu aquele tempo, vai se prescrever, não vai haverá mais punição por parte do Estado. Então, nesse caso, se aplica ao réu, beleza? Decadência também do mesmo jeito, beleza? Lá no artigo 38 traz o prazo de 6 meses, né? A contar do conhecimento da autoria. Então, são essa primeira corrente aqui. E me parece a que mais predomina, né? Conforme a jornada de direito processual penal, a disciplina aqui essa matéria, beleza?
Uma segunda corrente, né, entende que é tida como norma híbrida, beleza? É tida como norma híbrida aqui aquela que interfere, toda aquela norma que interfere em direitos individuais, em direitos constitucionais individuais do indivíduo. Ou seja, a maior crítica que se tem a essa segunda corrente é que ela é muito abrangente, porque de certa forma todo direito está atrelado a um direito individual e fundamental do indivíduo, beleza? Prescrito na Constituição, né? Seja se tratando de liberdade, prazo, etc. Beleza? Então ela é muito abrangente, muito abrangente. Então, nesse caso, né, até mesmo o posicionamento da jornada de direito processual penal, né, jornada 1, entende que, nesse caso, é tido como norma híbrida, aí é aquela que interfere somente na pretensão punitiva, beleza? Aqui é a maior discussão que há sobre este ponto aqui, galera. Então aqui, você também aí que está, além de estar estudando para o cargo aí da Polícia Militar do Estado de Goiás, estiver estudando também para outros concursos da área de segurança pública, delegado de polícia, isso cai, beleza? São correntes, posicionamentos, beleza? Isso cai na prova de magistratura, isso cai na prova de delegado de polícia, defensor público, promotor de justiça. Então o nível da aula aqui é um nível da aula bem profundo, beleza? Bem técnico mesmo, que te dá aptidão aí a discorrer de forma fluente sobre determinado assunto. Isso aqui, inclusive, pode ser tema de prova oral para delegado de polícia, já foi tema de prova oral para delegado de polícia, promotor de justiça. Ele simplesmente pergunta: doutor, discorra para mim sobre o que seria norma híbrida e qual princípio se aplica a ela. Ela retroage ou não em âmbito de lei processual penal? Poxa, você já deve, né, saber fundamentar, né? Excelência, a norma híbrida, embora não haja um consenso doutrinário, né, havendo aí duas correntes, a primeira corrente entendendo que seria norma híbrida aquela que contém conteúdo processual e também que interfere na pretensão punitiva, ou seja, ela disciplina tanto aí as matérias processuais como a matéria de direito material, interferindo diretamente na pretensão punitiva. Como exemplo, seria uma norma que disciplina a prescrição, a decadência, tá vendo? Tem que discorrer fluidamente. Uma segunda corrente teria um entendimento de que aquela norma híbrida é aquela que interfere diretamente em direitos individuais fundamentais constitucionais do indivíduo. Todavia, tal norma ela é muito abrangente, é uma das maiores críticas que gira em torno dela seria essa abrangência aí de seu conteúdo, né? Pois em regra todo conteúdo, toda a disciplina do ordenamento jurídico disciplina certos direitos individuais e coletivos, beleza? Então olha, já foi tema de prova oral, você que está estudando para uma prova oral, aí já pega esse discurso aqui sobre esse tema, beleza? Galera, seguindo, vamos falar aqui agora da lei no espaço, beleza? Lei no espaço. Bem tranquilo, dá para matar aqui rapidamente, é de uma simplicidade absurda isso aqui. Que agora, se você não havia estudado ainda, somente com essa aula você já vai conseguir aí gabaritar a sua prova neste tema aqui, beleza? Olha, lei no espaço, em regra, predomina o princípio da territorialidade, ou seja, vai estar lá no artigo 1º, é o lex fora, né? Ou seja, lei do foro, então vai se aplicar a lei nacional aos atos praticados aqui em território nacional, beleza? Em território nacional, beleza, vai se aplicar a lei nacional, beleza? Aqui olha o que diz o artigo 1º aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá, meu vadimeco já está aqui. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, beleza? Olha, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Quando fala que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este ato, nós estamos falando aqui de dois princípios, né? Na verdade, de um princípio que também tem um termo em latim, né? É o princípio da territorialidade, beleza? Que se aplica. Os atos praticados em território nacional vai ser disciplinado pela lei nacional, pelo Código de Processo Penal, beleza? Ou também chamado lex fori, né? O que é isso? Lei do foro, vai se aplicar a lei do foro. Só que nós temos uma ressalva que está nos incisos do artigo 1º.
Professor, essa ressalva, ela seria uma não aplicabilidade da lei, do princípio da territorialidade? Ou seja, os incisos do artigo 1º é uma exceção à não aplicação do princípio da territorialidade? Não, né? Ela não seria uma exceção à aplicação do princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade continua regendo aqueles atos, né? O que vigora aqui seria o princípio da especialidade, beleza? Por questões do princípio da especialidade, aí o Código de Processo Penal ele não vai reger determinados atos, né? Determinados atos praticados em determinada justiça. Por exemplo, justiça eleitoral, justiça militar, porque tem seu próprio Código de Processo Penal Militar. Está ali nos incisos primeiro, tem um rol ali que eu vou ler para vocês agora. Olha, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvado os tratados e as convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º, os processos da competência da Justiça Militar. Inciso 4º, os processos da competência do Tribunal Especial. Inciso 5, os processos por crimes de imprensa, beleza? Em que pese aqui esse princípio, em que pese esse inciso 5º aqui não ser mais recepcionado pela Constituição Federal, né? Não está mais em vigência por determinação, por entendimento do STF, beleza? Na lei de imprensa, mas está lá ainda de forma escrita no Código de Processo Penal. Então, galera, beleza. O que eu quero que vocês gravem aqui? Eu gosto sempre de passar o bizu aqui. O que é importante aqui? Em se tratando da lei processual penal no espaço, aplica-se o princípio da territorialidade. Ele vai reger todos os atos praticados no território nacional. Beleza? Essas ressalvas aqui do inciso não é uma ressalva à aplicação do princípio da territorialidade, mas sim uma aplicação do princípio da especialidade. Beleza? Lei especial revoga lei geral. E de qualquer forma, embora tenha aqui esses incisos, caso a lei que discipline essas matérias não trate sobre determinado assunto, pode ser aplicado de forma subsidiária o Código de Processo Penal, beleza? Por isso, esses incisos não são ali uma exceção à aplicação do princípio da territorialidade, beleza? O princípio da territorialidade continua sendo aplicado àqueles incisos, né? O que se aplica é o princípio da especialidade. Olha, aqui tem algo importante aqui, porque quando nós falamos aqui de tempo do crime, beleza? Continuando, quando nós falamos de tempo do crime, nós temos aquela regrinha advinda do Código Penal da luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade, beleza? Tempo do crime, teoria da atividade. Em se tratando do lugar do crime, o artigo 6º do Código Penal vem falando que considera-se lugar do crime, né, o lugar aonde foi praticado os atos, né? Leva-se em consideração a teoria da ubiquidade, né? Considera-se o lugar do crime, o lugar da ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado, beleza? Então, neste caso, aqui seria a teoria da ubiquidade. Porém, na verdade mesmo, o Código Penal, em se tratando de crimes plurilocais, ou seja, envolvendo somente território nacional, beleza? Os atos executórios foram praticados em um estado aqui do Brasil, beleza? Mas o crime se consumou em outro estado também do Brasil. Nesse caso, vai se aplicar aí a teoria a teoria do resultado, beleza? Então, ele, na verdade, aí tem uma discussão doutrinária, pois qual seria o foro, né? Se é por prevenção, aí tá lá no Código Penal. Inclusive, foi disciplinado aqui, eu vou ler para vocês aqui, para que vocês entendam melhor aqui o conteúdo, beleza? Continuando aqui, se tratando do lugar do crime, beleza? Nós temos aquela regrinha da luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Beleza? Tempo do crime, teoria da atividade, luta, beleza? Só que o Código Penal, ele disciplina, na verdade, algo em se tratando de Código de Processo Penal, e o Código de Processo Penal disciplina algo tratando do Código Penal. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha, o artigo 6º do Código Penal estabelece como a teoria adotada, aí a teoria da ubiquidade, beleza?
considera-se lugar do crime o lugar da ação ou omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Beleza? Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Tanto o local da atividade quanto o local do resultado. Só que o Código Penal, ele quis dizer que, em se tratando dos crimes, que nós chamamos de crimes à distância, envolvendo dois estados soberanos, ou seja, dois países. Beleza? Se o ato acontece... Se os atos executórios acontecem em um país e o crime vem a se consumar em outro país, vai se levar em consideração a teoria da ubiquidade, ou seja, tanto o país onde foi praticado a atividade quanto o país onde houve o resultado serão competentes para julgar, beleza? É o que nós chamamos de crime à distância. Só que o Código de Processo Penal, no artigo 70, disciplina a seguinte situação, que se considera-se aqui local do crime, né, lugar do crime, aonde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Só que aqui ele está disciplinando o que nós chamamos de crimes plurilocais, beleza? É quando a atividade inicia-se em um estado da federação, um estado membro da federação e se consuma em outro, beleza? Ou seja, tudo dentro de um só país. Os atos executórios acontecem em um país e a consumação ocorre em outro país. Nesse caso, vai se levar em consideração para fins de competência da onde se consumou a infração, beleza? Então, crimes à distância, beleza? Envolvendo dois estados soberanos, dois países, teoria da ubiquidade. Um ou outro país é competente para julgar. Em se tratando de crimes plurilocais, né, dentro de um mesmo estado soberano, envolvendo estados membros distintos, né, atividade em um local, resultado em outro, aqui vai se levar em consideração aonde se consumou o crime, artigo 70 do Código de Processo Penal, beleza? Só que aqui também se tratando, aqui eu não vou aprofundar muito sobre a lei processual e penal no lugar, né? No lugar, porque tem um artigo 7, né? Territorialidade, e essa territorialidade de aplicação da lei penal. Tem lá um artigo 7º lá do Código Penal, que tem lá que nós chamamos de aplicação incondicionada, aplicação condicionada, então tá lá. Então é algo mais aprofundado, necessitamos aqui de uma aula para esclarecer aqueles pontos, beleza? Não vou adentrar, mas aqui já deu para você ter um feedback em relação a se tratando de aplicação da lei processual penal no espaço, beleza? Em regra, princípio da territorialidade, os atos praticados aqui, beleza, serão regidos por essa lei aqui, ressalvado algumas situações do artigo 7º lá. Então aqui eu já até discorri, né, uma exceção aqui à lei processual penal, numa ressalva, na verdade, à lei processual penal. No espaço seria ali os incisos do artigo 1º, beleza? Que não seria necessariamente uma exceção à aplicação da territorialidade, porque o princípio da territorialidade continua sendo aplicado tanto ao artigo 1º como em seus incisos, mas seria sim uma aplicação do princípio da especialidade. Beleza? Galera, tamo junto. Deu para fazer aqui um resumão aqui bem aprofundado da matéria. Hoje você está apto aí a enfrentar qualquer arguição sobre esses temas, porque eu tratei tudo que a doutrina trata sobre esse assunto e também te passei aí o que a legislação diz sobre, beleza? Olha, bons estudos, leiam, releiam, beleza? 5, 10, 20 vezes, 50 vezes, para chegar na hora da prova e reproduzir, beleza? Compensa muito você dedicar aí 2, 3, 4 anos da sua vida para ter uma estabilidade pro resto da vida e ocupar um cargo de sonho, né? Porque eu imagino que aquele que quer um cargo público, com certeza ele escolhe um cargo também que ele se identifique. Então, assim, vale a pena demais estudar, continue estudando, conte comigo para te ajudar nessa sua aprovação. Qualquer dúvida me chame no Instagram, Yuri Lopes, beleza? Que eu terei todo o prazer de responder. Até mais e tamo junto. Valeu!